Parte 2: O sequestro egóico e o remédio da gratidão. No primeiro vídeo desse assunto, ele foi realizado externamente, para eu mostrar para vocês a vida acontecendo quando ela está acontecendo. É muito bonito e aceitável, e até admirável, quando o conhecimento ele é feito em um templo, em um palanque ou em uma escola. Parece que nada que venha de fora de lá, desses ambientes, não tem credibilidade. Mas eu vou provar o contrário, que pode-se sim ser livre, pensador, sem estar dentro dessas escolas que te dizem que você é livre pensador. Você realmente tem que ser. Não vai ser apenas o que vão dizer, né, que você é. Você sabe se você é, e também sabe se você não é. Então, eu no outro vídeo, para complementá-lo e completá-lo, eu já tinha caminhado 10 quilômetros. Decidi fazer o vídeo. Quando eu começo o vídeo, logo após, alguns cães se externam de uma residência e vêm investir a mim. Eu fiquei calmo, eles pararam. O cão não me perguntou se eu estou cansado, se eu estou com dor, se eu estou aborrecido, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou sentindo muito calor ou muito frio, se eu estou com fome ou sede. Eles simplesmente me atacam porque o que eles estão vendo é uma invasão na bolha individual deles. Há um penetra. Fronteiras estão sendo atravessadas, que é aquela residência, aquela demarcação é de propriedade dos seus donos. Instintivamente o animal entende, então ele protege o território. Ele é tão territorialista quanto o ego humano. Por isso que o ego humano, gente, em escolas como a Gnose, são arquetipadas como formatos animais. Não porque os animais estão associados a isso, porque eles são inocentes. Eles não têm nada pessoal contra você. Aqueles cães não tinham nada pessoal contra mim. Só que eles têm em comum que o ego humano tem, que é um atraso no ser humano, é que ele não é empático. Jamais. As pessoas são assim. Eu estou falando isso aqui tudo para vocês, o ego de vocês agora, que é processado através da mente, do mental inferior, manas, ou mental concreto, ele logo vem com a defensiva, mesmo que vocês não expressem para mim, não rebatam. Porque o ego ele é 100% reacionário. Ele faz peso e medida com a mente, porque pensar é pesar. E a mente lida com comparação. Por exemplo, se eu estiver aqui usando da minha liberdade de expressão para falar pontos, e dentro desses pontos tem uma vírgula de sua atuação aí, profissional, familiar, tudo aquilo que é importante, que é valor, né, para seu ego pessoal, mesmo em silêncio você me ataca. Você não sabe como é que funciona o mundo do ego, que é o mesmo do sonho, que é o mesmo mundo dos mortos. Deveria ser? Não, porque o mundo, síntese disso se chama o astral, que ora bolas de astral dos astros, a forma do terceiro dia da criação, que criou tudo isso aqui visível, agora passou a ser o antro dos desejos humanos. Nem os elementais, vejam, nem os elementais animais que pertencem a esse dia da criação têm espaço
suficiente lá. Está ficando pequeno para estes. Neste mundo não há espaço para nós dois. Você já ouviu isso? E o homem se sobressai, inclusive onde ele não deveria. Porque já tem todo o mundo físico. Por isso que você vê que alguns animais já foram extintos. O homem mata aqui e tira o lugar deles lá. Com seus próprios bichos, que são predadores e tiram o espaço dos seres inocentes da natureza. Então predomina o mal humano aqui e o mal humano lá, deturpando dois mundos. Isso é um crime evolucional que o homem paga caro. Aí tem a dicotomia do ter ou não ter ego. Se você não tem metas de vida, as pessoas vão te dizer assim: que coisa você? Você é um inútil. Você é uma bactéria da sociedade, né? Um parasita. Você não quer nada. Até parece que você não tem um ego. Te valorize. Cadê essa autoestima? Autoestima, pessoas, não tem coisa mais criminalmente involutiva do que a criação do conceito, ideia, crença de autoestima. A autoestima é uma outra forma de genocídio. Autoestima. Quando você tem autoestima, você não estima mais nada. Só tens a autoestima. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse ego, ele é apenas expressão de um eu. Só que você imagina o filho ir contra o pai, né? O filho deveria esperar o pai morrer, mas ele antecede isso. E é isso que está acontecendo em cada um e dentro da sociedade. O governo pode fazer o que quiser com você, você não pode fazer o mesmo com o governo. Roube do governo para ver onde é que você para. O governo rouba de você, ele devolve aquilo que ele diz que não pegou, não sei como. Alguém devolve algo que não pegou. Seria como eu dar os meus pertences para vocês e não há queixa. Então o que acontece? Dentro de nós também acontece de nós nos tornamos túmulos vivos da consciência. Nós matamos isso. Por isso Nietzsche vem com o seu Deus está morto. Deus está morto em mim, em ti, que está aí me ouvindo, em todos. Só não está morto na natureza. Porque você depila seus pelos, ele cresce de novo. Você corta sua grama, a grama volta amanhã. Você poda as árvores, e o que acontece? Ali estão elas de novo. Só que está acontecendo com os animais algo irreversível. Os animais estão indo. Inclusive aqui eu tenho criação de galinha. Existe uma doença da contaminação humana aqui no solo, dos antigos moradores. E isso está contagiando as galináceas aqui da região. Elas estão morrendo. E aí agora não há nem a chocadeira disso. Então, não tendo a galinha, a ave, os ovos são estéreis. Porque daí não há onde chocar. Ok? Então nós estamos fazendo isso com tudo. Então, comparando com o cão lá que me atacou e não me perguntou se eu estava cansado, ele tem um voto a favor dele, ele é inocente. Ele só está fazendo o papel dele. Esses dias, inclusive, eu narrei de que a polícia quebrou a banca de um templo protestante, cristão, em que estavam fazendo jogatina, bingo. E isso é ilegal. Na Constituição não está dizendo que religião e jogatina podem andar juntas.
Os agentes da lei da segurança vão lá, abordam e entrevistam, mediante flagrante, o pastor daquela igreja. Ele chora, ele diz: eu sou um senhor idoso, né? Essa questão também de se aproveitar, olha só, aproveitar a idade para justificar erros, sabe, é outra falta de vergonha na cara de um monstro social chamado ego. Voltamos ao ego de novo. A polícia pega e o seu tenente-coronel diz assim: eu não tenho nada contra jogos, possa que eu também jogue. Só que lá está escrito na Constituição assim: cumpre-se a lei caso haja jogatina ilícita. Eu só vim aqui aplicar a lei. Eu não estou aqui aplicando a minha opinião. É a mesma coisa quem aqui vos fala. Quando eu falo das irregularidades visíveis, quase gritantes, em todas as áreas da sociedade, não quer dizer que eu nunca fiz uso dessas áreas, desses serviços. Mas por ter visto fazendo uso, é que eu tenho propriedade para trazer conteúdo. Estão entendendo? Só se sabe a dor no dedinho do pé quem deu com ele no canto da cama. Só sabe o que é dor de amor, claro que isso é uma coisa tão egóica, que até um exemplo esdrúxulo aqui que eu estou fazendo, né? Chulo e grosseiro. Mas só sabe quem sentiu. Inclusive dói porque são laços, né, com egos. No caso de ligar ligar um fio, por exemplo, em você, pode ser um fio de cabelo. Se alguém puxar agora, se puxar muitos, talvez não doa tanto na hora. Mas se puxar um, fica incomodando. Essa é a dor do apego, que desapega a força. A pessoa se afasta da força para você aprender. É um aprendizado para o ego. Aprender a desapegar. O outro quer te dizer: eu não sou você, eu não sou o seu. Porque não é. Nem você é seu, né? Porque o próprio seu eu só o tem. E vejam bem, eu estava andando na rua e agora estou aqui, né? Agora olha o silêncio ao fundo. Estou na minha propriedade. Tem nada. Antes eu estava no caos. Se o ego percebesse isso, que tudo está passando, ainda ontem, né, eu ressaltei isso na live da gnose, vocês vão me ouvir aí, vocês da gnose, eu vou colocar aí o vídeo para vocês. Aristides e o Sidney, foi muito boa a nossa conversa, né, ontem, quinta-feira, que eu propunha que se o ego visse que tudo está passando, ele deixaria esse ego, porque o ego ele está envolvido com o que está passando, ele é o que está passando. Se ele conseguir se distanciar, ele faz psicoponte, essa mente já não precisa mais ser calada. Se a mente é ponte, uma ponte não pode estar travancada para ser ponte, senão você vai ter que se atirar dela, daí você vai cair aonde? Se mental for uma psicoponte, as águas ou o chão lá embaixo é emoção. Aí você desce um grau ainda abaixo. Emoção é ruim? Não, emoção é emoção. Inclusive, o sentimento da gratidão, que eu vou falar aqui, é uma emoção nobre. O que é preciso é qualificar essas coisas em nós, e não é abolir, não é matar. Mate o ego por inanição. Desculpa os gnósticos, e desculpa também os eubiotas que dizem que ninguém tem ego, que tudo é bem, bom e belo, gente. Não é nenhuma coisa nem outra. Como dizia meus parentes hispânicos, uruguaios, gente, não é isso. A coisa é muito mais profunda, né? O buraco é mais embaixo, ou mais em cima. Então, esse ego, ele é tão astuto que ele precisa de problema, porque como ele é a própria mente, ele precisa de problema para ter
problemas para resolver, soluções. Eu crio um problema, como aquele ditado que diz, crie um medo e abra um bom negócio. Vocês conhecem esse ditado? É a filosofia da religião, das escolas iniciáticas, né, as mais modernas, ok? Modernas. Não estou falando da gnose, da eubiose, mas dos seus participantes, como eles entendem. São modernos, pegando o conhecimento antigo para si hoje e moldando ao modismo social. Muitas vezes tem censura, tudo mais. Então, dentro desse contexto do que é o ego ele está sempre passando, mas só que ele é o observado, ele não é o observador. Se ele entrasse, subisse em sua compreensão, como por exemplo o limpador de banheiro, se ele estudasse e visse a sua condição, limpador de banheiro não serve mais, é muito útil, já fiz meu trabalho, ajudei bastante, agora eu quero trabalhar no escritório. Você vai ter que se esforçar para isso, para ter o entendimento de um atendente de escritório. Vai ter que estudar informática, tudo mais. E depois vai ter que estudar, coisa boa se desse para ser autodidata nesses quesitos, mas não dá. Né? Mas muita coisa dá, por exemplo, entender do campo, como eu que moro no campo. Eu não preciso de ninguém me ensinando. Eu vou lá, boto a mão na terra e eu vejo que funciona. Só que eu tenho que botar a mão na terra. Eu tenho que abri-la, tenho que regá-la. A natureza faz o resto. Então, voltando lá para o exemplo do limpador de banheiro, e agora ele pode subir de cargo até ser sócio majoritário. Se o ego fizesse isso, ele deixaria de ser ego, já não existiria mais aqui nós discutindo sobre se ego é bom ou se ego é ruim. E o ego, dentro daquele exemplo que eu dei, se você não valoriza as coisas da matéria, que é onde palpita o ego, ele é classificado, esse indivíduo, como sem autoestima. Medicamente é assim. Se ele se apegar, o ego dos outros vão dizer: você é muito egoísta, você é vitimista, você é isso, você é aquilo, ganancioso. Daí a religião vem, inclusive classifica 7 pecados. Pecatos, né? Que é de cair, mas não quer dizer que você não possa levantar. Depois da queda, né, tem a ascensão. Ou depois da ascensão também tem a queda. Isso é cíclico, inevitável. Tudo sobe e desce. Aconteceu isso com o portador da luz. Ele estava lá na glória, né, convocaram ele achou o quê? Não vou dar, mas no ele falar não vou dar, por ser também uma consciência onisciente, o que acontece? Ele nega para ele mesmo experimentar o seu fracasso. Então ele cai na matéria. Na verdade ele queria dar a mente, ele queria cair na matéria. Só que a melhor forma dele fazer isso é contrariar seu superior, por acaso irmão, né? Isso aí é simbólico. Os anjos não são irmãos, eles são ao mesmo tempo família, mas ao mesmo tempo eles são... Cada anjo é todos os anjos. É uma consciência só. Que é, vamos dizer, a mecânica do causal. Você vai lá pesquisar sobre o capeta, você é o capeta. Você vai pesquisar sobre Jesus, você é o Jesus na primeira pessoa, é o próprio Batista batizando Jesus e tudo mais. Então, voltando a isso... Então, Lúcifer pega, nega, e veja agora como funciona o ego. No negar, aqui, uma coisa, ela está muito mais viva do que aquilo que você aceita. Por exemplo, vem ter agora uma notícia na TV, ou eu mesmo aqui, vou falar para você. Eu hoje, indo pela rua, vi um carro capotado. Isso vai fazer uma imagem mais impactante, vai ferir muito mais a película do seu mental do que eu dizer assim: eu passei
E uma guriazinha, uma menininha de 3 anos de idade me deu oi. Ai, tão bonitinho, mas você vai achar lindo naquela época, porque é uma parte da sua essência que ecoa muito tênue, muito débil. Ai, que bonitinho. Mas como você é muito mais ego, porque você está em corpo físico, e depois eu vou dizer por que que eu reclamo, se eu prego consciência, você, a maior parte do tempo, ao lembrar do que eu lhe narrei, você tende a lembrar muito mais o imediato, aquilo que é mais denso para a mente, porque a mente ela está muito afogada dentro da matéria. E o que que é mais pesado de emoção? Lembrar do carro que o fulano falou, né, que teve 2 vítimas e estava capotado. Não conseguiram chegar no trabalho, né, quase morreram. Agora eu falar, eu achei tão bonitinho que eu passei, tinha uma mãe e uma criancinha, e ela me deu, oi tio. Né? As primeiras palavrinhas já saem por aí conversando. É muito bonito na hora, mas não é impactante. Por isso que o bem entre a humanidade não supera o mal humano. Porque o mal humano ele grita, ele fala mais alto. E não estou falando de altura, como eu, que sou muito quase pedante falando, eu falo muito rápido, parece que eu não respiro. Eu respiro, gente, é porque eu já meditei demais, agora está na hora de agir. Né? Depois da tempestade vem a bonança. Ou depois da bonança ainda há tempestade. Podemos inverter isso aí. Se estuda bastante para depois ensinar. Senão vai estancar. Para quem que eu vou guardar esse conhecimento todo? Esses pontos de vista, essas visões. Que não precisam ser fantásticas. Não estou falando aqui de ter uma visão consciente apenas metafísica. Não. Aí que entra. Se eu tenho corpo físico, eu tenho que atender esse corpo físico. O que está acontecendo? O que está desajustado aqui? Ou está tudo bom? Mas claro que há o remédio da gratidão. Esse ego se anularia em grande parte se ele agradecesse o que ele tem e agradecesse por não ter. Só que não é isso que acontece. O ego ele não agradece o que tem através do seu veículo, que é o corpo físico, e também se revolta com aquilo que não tem. É bem difícil equiparar, por isso que é ruim de conversar entre os humanos, é difícil haver uma interlocução harmônica, consoante, mesmo que dicotômica, mas que exista respeito. Respeito é respectare. Respectare. Veja de novo. O meu intuito não é que vocês concordem, mas pelo menos que para que discordar, entendam o que vocês estão discordando em mim. O problema é que as pessoas não entendem o que as outras estão falando. Se vocês entendessem o que eu estou falando, talvez vocês não discordariam, ou pelo menos dignamente vocês discordariam, porque daí impactaria com suas crenças, realmente, e não apenas assim, atacar como o cão que veio, mas ele tem um adicional a favor dele, que ele é inocente. Ele não tem como fazer, por exemplo, uma análise de será. Não existe um será no animal. O será do animal é extinto. É sobreviver, é defender. Eu ganho minha ração diária para defender essa propriedade. E ele nem sabe que é uma propriedade, tanto é que ele urina na casa do outro, no carro alheio, né, de pessoas que nem são proprietários do animal. E ele é aquela vergonha alheia, ele faz suas necessidades ali, né? Sua sexualidade também está exposta para todo mundo e anda com várias. Ele nem entende, não tem ética e moral. No entanto, ele não paga karma por ser inocente. Nós pagamos karma com esse ego malicioso, porque a gente sabe o que está fazendo. No saber o que está fazendo tem um preço. Tudo que é muito dado é cobrado. Até eu sempre falo. Por que o humano ele tende a morrer
aos 80 anos, não passa muito disso, é raro. E uma tartaruga, que não faz quase nada, dura 150, 160 anos. Porque a tartaruga não está com pressa de aprender nada. Porque ela até é humana, ela é animal ainda, ok? Ela está vivendo o reino animal, ela não tem compromisso. Agora, quem já evoluiu do reino animal, de todos os reinos, para chegar no humano, ele tem um compromisso, que para chegar no humano, gente, é raríssimo. Ah, mas tem tanta gente no mundo, tanta gente estúpida, né? Idiotada, asna. Não, gente, você não sabe o quanto tem que ser inteligente para ser humano. Só que a gente depois emburrece. É dado um mecanismo, uma função, que é o ego menor. É a mesma coisa, seu patrão lhe manda você ir para a praia vender, oferecer o produto. Vamos dizer que você é um representante comercial. Isso que o ego menor é do ego maior. Só isso, um representante. Aí você vai lá, aí já se pela na beira da praia, já pega o dinheiro que te deram para ti, né, fazer os xeroques, né, contratar serviços, você vou comprar uma cerveja, quer saber? Eu não vou voltar, eu quero ficar aqui. É isso que a gente faz com o mundo. Fica na beira da praia, mas nem vê a praia, não sabe qual é a composição da água, quantos grãos de areia, não quer saber isso. Eu quero estar aqui, né? Curte tudo e depois quando voltar, perde o mestrado, perde o posto. Fired, é cancelado. Olho da rua. Só que a rua não vai te dar valores, ok? Você simplesmente vai virar um parasita social. E é também aquele que, por exemplo, renega. Tem as renúncias do ego, que é confundido com esses parasitas sociais. E tem um monte de aspecto dentro da questão egóica, né, da estrutura do eu pessoal. Por exemplo, que nós discutimos ontem sobre a homoafetividade. Não há problema nenhum, tá? Eu vou discordar, inclusive, de qualquer escola, que vir dizer que a homoafetividade nata, genética, a que veio de arquivos, aqueles andrógenos que vêm para experimentar a polaridade em si, são ser criminalizados da mesma forma, julgados como aqueles que, lá pelas tantas, tendo um ego ferido, ego, tudo ego de novo, que não é o caso dos primeiros, que vêm inocentes, não sabem por que são assim. Seu corpo responde ao que tem de registro na alma. Ah, mas deve ser mudado, porque são nidanas, na eubiose. São agregados. Nem sempre, gente. Alguém foi lá no arquivo acássico? Foi lá pegar a ficha corrida das pessoas, como se faz aqui no computador? Não é tão fácil assim. Então, cale-se, né? Por que não ter calhas, como dizia o Marcon? Seguinte, é muito diferente você comparar com o homoafetivo eletivo, aquele assim que decepcionou. Ah, eu não quero mais saber de mulheres, eu vou me envolver com homens, porque mulheres são muito complicadas, em vez de entendê-las, né? Ainda vou entrar na questão egóica da sexualidade. Por que o sexo virou o 666 maldito? Né? Porque o sexto chakra de cima para baixo. Mas, enfim. E a mulher, homem, né? Os homens acham as mulheres muito caras, né? Tem que acertar muito, é meu bem, pra lá, não sei o que, não pode estar mal, tem que mostrar a virilidade masculina, inabalável, como se não fosse um ser humano de carne e osso. Não tem emoções, né? Tem que ser inteligente e tudo mais. A mulher a mesma coisa, tem que ser bem emocional, né? Ao contrário do homem racional. Ela tem que ser suave, bonita, nos padrões, né? Uma Barbie. Eu não sei quem é que criou o padrão. Eu acredito que não foi os povos inteligentes lá da Agartha, né? Esses protótipos da sexta raça, os greys, porque eles são totalmente fora, são feios, né? Para nossos padrões de beleza. E até entre nós, sendo humanos,
a gente ainda se acha feio ou bonito. A gente julga, ainda mede isso. Porque o mental ele tem que estar sempre criando um problema para haverem soluções, né? Então, quem é que quer solução? Aquele que faz problema. É o ego. Porque quem age com consciência não vê problema e não precisa de soluções. O que está querendo, e ainda está querendo o quê? Resolver o quê? A questão do conforto pessoal. A questão de as pessoas falar o que se quer ouvir, né? E rechaçar aqueles que estão falando o que eu não quero ouvir. Aquilo que eu preciso ouvir é mal. Aquilo que eu quero ouvir é bom. Eu quero ouvir, né? Pode ver. Tanto é que o psicólogo hoje em dia não pode te dar conselhos. Ele só te ouve para ver se te manda para o psiquiatra. Agora vai entrar a questão mais profunda do ego ainda. Aquilo que Freud não viu e que Jung não explicou. A fera interna. Jung era bem mais místico, tanto foi usado na própria gnose, que eu pertencia há mais de 20 anos. Inclusive eu lecionei em casa a gnose samaliana. Samaelita, na verdade. Perdão. E eu sempre falei disso, né, que o ego ele tem forma, os eus eles têm formas, e é muito falado lá na gnose. Uma das poucas, acredito que a Rosa Cruz também tem. Eu nunca me deti a visitar essa instituição, mas eu acredito que, né, por serem muito parecidas as suas dialéticas, eu acredito que sim, os seus argumentos. Suas filosofias são parecidas, e uma é a base da outra. Então, cada ego, ele tem, cada sentimento, ele tem uma personificação, sabe, própria, peculiar, inconfundível. Por exemplo, a sexualidade, como ela está ligada ao sexto chakra, ali está a Kundalini. Você deturpa, prostitui, traveste a sua mãe interiora, que é uma serpente de fogo, quando você a mal usa. Ela vai se desfragmentando e quando ela se externa, como acontece na febre, gente. A febre é Kundalini na tangente. Você não a controla, ela te queima. E ela te queima, depois ela vira fogo também, um fogo limbônico, astral, para te purgar. Não é fogo do inferno, não, como o religioso fala, nem como as escolas iniciáticas, Cone da Lua, Círculos Dantescos. Não é assim que funciona, apesar de funcionar algo, ok? Existe a realidade dos inframundos, da infraconsciência, mas os motivos por que funciona dessa forma não são os motivos, né, meramente conceituais de um entusiasta de uma ideia dantesca ou religiosa de inferno. Ok? Porque o inferno pode ser aqui mesmo. Você, por exemplo, não resolver esse monte de queixa, vira um inferno na vida da gente, né? Então, até mesmo porque inferno tem a ver com frequência. Tem a ver com frequência atômica. Se for por isso, partindo desse pressuposto, o plano físico, o mais sólido e mais coeso de todos, é o maior inferno do universo. Porque ele vibra mais de forma lenta comparada a todas as outras altas frequências. É o lugar onde está tudo ao máximo estacionado. Então não pode chamar isso aqui de céu, né? Superfrequência. Porque não é. Porque se a superfrequência entrar aqui agora, uma quinta dimensão, a matéria se desfazeria da mesma forma do fenômeno da espaguetização, e inclusive cujo a própria luz se curva, e a luz é energia, é algo que não é daqui, mas está aqui, como o elétron, que é o elemental que anima isso aqui, que foi preso aqui pela lei propositalmente, e como uma fera, né, desajustada porque não está em seu ambiente natural, ela se debate, atrita para ter a vida.
Aí por isso hoje temos a eletricidade, temos a vitalidade nos corpos, em todos os seres, devido à revolta dos elétrons. Essa é a ira divina, Deus escrevendo torto para dar certo. Então, por que que tudo tem forma animal? Então a infrassexualidade seria você se sexualizar não por, olha só, não por necessidade procriativa, porque todos os seus pensamentos voltam. Até tinha o Ademar Ramos que dizia, a sua alma pode ser resto de porco, de minhoca, de gênios. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, então tudo é reciclável, tudo é substituível, mas é reciclável, reconstituído e instituído, volta a ser de novo. Salvo aquelas almas que se perenizam, porque tem tanta informação ali. É como, por exemplo, você tem um celular, o celular ele dá alguns defeitos, mas você acaba salvando no drive, você faz um upload para não perder certos arquivos. Se você não conseguir fazer isso, você permanece com o celular, o mesmo celular antigo. Né? Tem pessoas que estão até hoje, tem guardadinho ali. Isso é a alma perene lá dos espíritas, que é a mesma, às vezes, entre os gnósticos, que não é a mesma entre os teósofos e obiotas. A maçonaria, eu não me lembro, já participei, eu não me lembro como é que era, que eles viam a ânima, a sua perenidade. Inclusive, na gnose, o mestre falava que a gente vai perdendo átomos. Então, quando volta de novo, são os mesmos átomos. Já o espírito acredita que esses átomos ainda formados com a forma do outro ser, da outra alma, com outro rosto, outro formato, outra fisionomia, que volta e vai renascer um ser muito parecido fisicamente. Mas não é bem assim. Está mais para o conceito gnóstico. É uma massa crítica, não há como uma alma já pronta vir. Você não tem um defunto do seu lado, apesar que você tem sim átomos mortuários. Toda mãe está possuída por, vamos dizer, um anjo da vida e um anjo da morte. Ela tem os dela e tem os do seu, vamos dizer, descendente. E por que que tem forma animal a infrassexualidade? Eu, na minha juventude, e todos têm isso, quando tem em si esse tipo de nível de consciência. Então você é bruxo, você tem um lagarto de estimação? Não, o nome disso, ele tem um nome. Inclusive, entre os goéticos, eles chamam isso de banshee ou súcubo. E ele pode ter qualquer forma. Ok? Ele pode tomar a forma que quiser. Não é aquele capetinha. Então ele fica ali do lado do infrassexual. Só que é o seguinte, depois que você, vejam bem, depois que você larga seu filho no mundo, deu. Tem muita gente que pega e faz, eu vou fazer, né? O ego é assim, ele primeiro ele faz, depois ele pensa sobre. Só que não há como agir e não pensar. Ele pensou, só que ele pensou assim, eu não estou nem aí. Ok? E a gente faz isso também com nossos filhos ocultos. Então daí aquele ser, agora, pária da humanidade, né? Órfão, ele fica por aí. E fica incomodando outros afins. Então, na verdade, afins e aqueles que não deveriam despertar aquilo. Por exemplo, alguém tem ciúme, o homem tem ciúme da mulher ou a mulher do homem. Né? Claro que a família é um encontro kármico. Todos os encontros são kármicos. Mas às vezes, aquela vida não é para acontecer, retomar aquilo, mas você é testado. No colocar a sugestão, desperta, como diz na gnose,
Lúcifer anda sob as sepulturas do tempo procurando almas, porque ele é a mente. Então a mente vai lá no arquivo, busca de novo e pode desenvolver, manifestar ou não. A ponto daquela mulher, aquele homem assim, poxa, eu vou fazer, né? Provar para essa pessoa aí que ela pode estar certa. Vou fazer, vou tornar. Que vontade que me deu de trair agora. A pessoa não para de desconfiar, né? Então ciúme é sugestão. Eu sempre digo, ciúmes, né? Se auto-umedecer é molhar o outro também, que já estava seco, né? Isento. Adormecido aquilo, latente, que podia não se desenvolver, pelo menos nessa vida, ser uma vida tranquila, né? Amorosamente. Mas como amor é, na verdade, paixão, pai é o chão, como eu sempre digo, né? Tende a não durar muito, e se esse amor se foi é porque nunca existiu, né? É como a consciência, menos, mais consciência, que a gente falava ontem. Eu até vou parafrasear meu amigo Aristides, que consciência não é uma coisa que tem menos ou mais, e não é uma coisa assim que perdi a consciência e agora eu tenho consciência. Não, ela está lá. É como a democracia, ela existe, só não é aplicada. Ok? Então, por que é animal? Porque no plano astral vai tomar a forma animal. Ah, mas por que se o homem também tem uma alma astral, por que ele tem forma humana? Quem disse que a forma humana é humana? A forma humana não é essa. Vocês já ouviram falar em Agnisvatas, Barixades? Eu nunca os vi. Você provavelmente não também. Como eles são? Esses são os Pitres, os pais da humanidade. Então, para nós nos tornarmos realmente humanos, filhos desses, eles só nos mapearam. Muitos desses até entraram em nós e perderam a sua forma prístina e sua consciência, apesar que a consciência não se perde, só que ela se cala. É outro tipo de experiência, é existência. Por isso que eu separo vida de existência. Vida é. Existência é a insistência da vida querendo ser o que ela não é, que é a aparência. Nós teríamos que chegar a um nível de consciência desses pitres para nos tornarmos humanos, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Deus qual? O da humanidade, que não é o mesmo Deus do animal, do vegetal, do mineral e do cósmico. Ok? A evolução do anjo não é a mesma sua. Como não somos... A nossa evolução não é a mesma do animal, do vegetal, apesar que um dá lugar para o outro. Por isso que não pode ser tudo humano. O humano, ele transgride espaço. Ele toma conta, ainda devasta. E não poderia todos evoluir, todos têm que evoluir obrigatoriamente, ainda a humano ou a anjo. Ia desaparecer a experiência. É como se a matéria toda entrasse agora na sutileza. Só ia existir o nada. Perdão. Meus vídeos sempre tem tosse, né? Não é? Só vai perceber o ego. Vai ficar assim, nossa, que vídeos. Que é aquele que julga as coisas não prioritárias, né? Obsoletas e fugazes. Então, na infrassexualidade, para terminar aqui, me acontece certa vez na juventude, eu era do rock, né? Fadado a algumas vicissitudes, a bebida, cigarro, tudo mais. Mas essas coisas não, no astral, elas não... Porque eu fazia aqui, por exemplo, eu não tragava e não gostava muito. Então, quer dizer, assim, uma coisa que eu gostava e não gostava. Então fica bem difícil definir uma forma arquetipal no astral. O astral acaba não entendendo. Isso aqui é uma emoção? Ou isso aqui é apenas uma mania lá do corpo? Tanto que você pode odiar aqui e depois lá jogar, né, xadrez com o seu inimigo do outro lado. Ou pode simplesmente aqui, como nós falávamos ontem, ter um comportamento exemplar e lá você odiar mortalmente um ser. Inclusive, você, se tiver um encontro real, não for uma plasmação dentro de sua bolha de sonho, só que devemos não sonhar, como diz a gnose, e eu assino embaixo isso, porque a gente sonha aqui, sonha lá, lá a gente torna um pesadelo para você e para o outro. Você se liga karmicamente ao outro, e no ferir ele você é mago negro, cria um karma.
do outro lado do sonho. Eu já andei falando isso, né? Se sonho cria karma. Se sonhamos aqui, cria karma, lógico que lá, né, lá também é vida. Porque se a gente sonha aqui, então aqui também é sonho. Então lá pode ser vida. Porque tudo é vida. Então eu sou agredido na região do baço por esse banshee, né, o basilisco, que é um nome, vamos dizer, goético ou até cabalístico desses engendros, né, só para dar rótulo. É como nós temos rótulos no nosso eu pessoal, né, o nome de tal, depois fica lá na lápide, transfere para a lápide e aquele nome até pode ser usado como sugestão para outro, que não vai ser você ou talvez seja, possa que você tenha sido lá, aquele lá atrás, lá, que você hoje reclama que a sociedade é assim, tudo mais. A gente não entende a causalidade, a gente está aqui só vivendo efeito. E estando no efeito, nós estamos em defeito. Tá? Estamos tentando nos ajustar. Perfeito é aquilo que já foi feito, além disso aqui que está sendo feito. Então ele me fere um chakra e eu sinto somatizar ou acordar. Imagina um lagarto, um engendro, quase jurássico, com um bico de pato. Talvez, né, é uma ideia da natureza, quando a Aline desenhou assim, o meu eu, né, meu agregado, porque uma boca de pato é maior, né, dá para se alimentar melhor. Né? Uma baleia se alimenta melhor do que um peixinho pequeno de aquário. Então tudo faz lógica, tudo isso, gente, são insights, tudo isso é meditar. Tá? Você andar comigo nesses raciocínios, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Aí o que me acontece? Eu começo a sentir dores físicas, somatizo assim, porque são sinais elétricos vindos por frestas atômicas, que são os centros, os chakras. Né? Decodifica aqui numa dor física. O que me acontece? Eu mesmo procuro um psicólogo. O psicólogo me ouve e me encaminha para o psiquiatra. O psiquiatra diz. E o psiquiatra tinha ligação com a psicanálise e ele interpreta como um arquétipo da infrassexualidade. Ele me aconselha 2 caminhos. Alopatia, medicamento controlado, para me acalmar diante dos fatos, ou a terapia na época que não existiam as terapias interativas de hoje, alternativas, hipnologia. Eu fui hipnotizado de novo, fui lá, teve encontro, estava lá o bicho. É a mesma coisa. Vocês já ouviram falar dos cães, né, daqueles animais domésticos que o dono morre e ele acaba se hospedando na necrópole, em cima do túmulo da pessoa ou nas imediações? Tem muitos casos na internet, pesquisa no YouTube. Né? Cães que não abandonaram seus donos nem depois da vida. Então isso é muito interessante. Em nossos egos é a mesma coisa. Até tenho uma história espírita que virou cinematografia. Tem um filme que é do Divaldo Franco. Vejam lá. Né? Do padre que perseguia ele na outra vida e veio nessa vida também. Isso tudo tem um sentido lógico. Quando você compara né, você faz jus ao como é acima e abaixo, quando você vê aqui, aquela pessoa que você falou lá para trás, é o conceito de trauma dos traumaturgos. Né? Os agentes da saúde mental, eles enfatizam isso, porque ainda bem que isso existe. Sempre é lembrado. Tanto é que agora entra agora um derivado, uma oitava acima disso, que é a constelação familiar, que vem com reconciliação, que já está sendo usada na jurisdição, que não, né, um aperto de mão não vai resolver tudo, porque se você se autoconhecesse, vai voltar de novo aquilo do comportamento, que falávamos ontem, né, que você modula o comportamento, né, através do lóbulo frontal de cada um. Então é o que garante você não urinar no meio do shopping, andar pelado na rua, né, como o cão, apesar que ele tem lóbulo frontal, mas não é ativo. E por não usar essa parte, também esse centro aqui da testa, do olho que olha para dentro, então você não se enxerga, mas ao mesmo tempo você modula. E você não está enxergando através desse chakra
que você está modulando não porque é ético, porque é bom, porque você gosta, porque tem que ser, porque é o fluxo. Não, é porque é correto, porque eu temo a lei. A gente só cumpre a lei, gente, porque a gente teme a lei. Não é porque a gente respeita a lei. E isso está tudo dentro do comportamental. Então, se a mente ela deve ser parada, para que ela serve? Se ela mente. O comportamento, se eu posso fingir, e daí vai entrar o sequestro, para terminar, o sequestro egóico. Para que ele serve? Para modular aquilo que o social não aceita, para não ter caos. Só que ele é um caos interno. Internamente, nos bastidores da sociedade, ele é um caos. Por isso que é preciso haver, né, aqueles limpadores que vêm para cá, né, criam serviços para limpar nosso karma para nós. Mas acaba não limpando, porque fica resíduos. Só remedinho. Mas são necessários, porque nós mesmos não temos coragem e força para fazer por nós. Então precisamos de salvadores da pátria, messias, mestres, escolas, religiões, governos e intelectuais que digam para nós qual é a fórmula de cada coisa e nos mediquem. Então tudo é um ciclo, né? É o Ouroboros de baixo. Como, por exemplo, existe o todos um de baixo, que é a sociedade, só que ela é corrompível. Ela não é consciente. Então, daí tenho dois caminhos. Eu tomei o medicamento, passou a dor física. Mas o animal continua lá. E meu impulso infrassexual de jovem permaneceu enquanto existia energia sexual, ok? Porque eu não era estéril. Eu era um jovem. Então eu tinha potência. Como todo jovem. Ele é energético por causa disso. É diferente da criança. A criança é porque ela é muito causal. Ela está com a energia pura. Depois ela vai perdendo e se susta com o quê? Com o desenvolvimento das gônadas, da sexualidade, que ali se cristaliza o prana. Ela fica ativa, aquele pêndulo de setênios que vai até os 28 anos, depois mais um pouco, 42, depois tende a declinar. Por isso que o idoso ele vai branqueando o cabelo, porque é uma questão átmica de baixo, porque esses planos estão todos dentro de todos, como os táttivas, os elementos, né, e as dimensões eles se interconectam sem se confundir, mas estão um dentro do outro, e ele se encolhe para quê? Diminui-te para seres grandes, para voltar para o útero depois. Chega lá no astral, você vai ver a pessoa retroceder. E esses animais vão continuar crendo que aquele é seu dono. Então, dentro desse sequestro egóico, você empresta a sua energia para esses seres, que são inadimplentes. Eles só te devolvem morrendo. Só que também, as grandes genialidades que vêm, que são do mundo causal, ao chegar aqui, eles se decantam a realidade do ego, da matéria. Então você cria um carro com a possibilidade de ser sequestrado. Ok? A mesma mão que abençoa é a mesma que pune. Estamos procurando problemas com a mente para encontrar soluções, muitas vezes baratas a preço caro. Paz reverencial a todos.